Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Minha gente, estamos em 29, amanhã é 30, 31 sábado. 1, 2. Segunda-feira, o próximo programa, depois na próxima, já estamos no mês 8, 2 de agosto. É incrível o que esse tempo faz com todos nós, né? Aproveite a vida, porque ela é, ó, minha gente, é uma chama, né? E se não aproveitarmos, aí a coisa fica bem complicada, porque a vida é maravilhosa. Percalços existem, mas vamos transpondo esses cavaletes. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul, e de Grupo Zafari, 86 anos. Passando pelo esporte, pelo futebol, temos o Campeonato Brasileiro, Valdir Bianchessi Júnior, o seu clube joga com o Cuiabá. Lá. Aqui? Aqui? Ah, então tá, então é tranquilo. Então, você acha que é difícil? Não, sempre Internacional tudo é difícil. Só está indo embora no Internacional e o Denilson está dizendo que vai embora. Eu fui embora. Esse Nonato já foi. E aí vai um balaio, né? Já não querem. Como é esse rapaz aí? Os dois atacantes. O Galhardo e o Yuri Alberto? E o Yuri Alberto também parece que já vão também. Então o negócio está bem complicado. Era esperado, né, Silvas? O Internacional teve... Vai voltar o Guerreiro agora, Paulo Guerreiro. É que o Guerreiro tem contrato só até dezembro de 2020. Mas está voltando agora, velho. Vai voltar. Diz que o Aguirre, esse aí que é apaixonado pelo jogo do rapaz. Mas vem cá, né? O Sim, Guerreiro... Agora vai voltar, agora o cara pegar o famoso ritmo de jogo e não sei o que mais. Ainda mais que canelinha de vidro. É um cara que está virando 37 anos. Isso. Está compreendendo? Então esses atletas já estão mais ou menos, né? Final de carreira, né? Final de carreira e qualquer coisa é lesão muscular, isso e aquilo, então. Ele fez uma cirurgia muito complexa, esse Paulo Guerreiro, né? Isso. Exatamente para a idade dele. E para entrar aí numa fogueira agora não é fácil. E não foi a primeira, né? Não. Ele já tinha feito essa mesma cirurgia há um tempo atrás. Muito bem, então é isso aí que eu acho. No final de semana, eu vou te dizer o seguinte, eu espero que o Internacional não perca para o Cuiabá, né? Aliás, eu espero que ganhe do Cuiabá, mas eu vou te dizer até o seguinte, né? O futebol é um negócio engraçado. O Internacional cria muito, mas é uma fase complicada, né? Não consegue colocar a bola para dentro. Dizer que Yuri Alberto e o Galhardo são maus jogadores, né? Ou que não são goleadores, são jogadores, no mínimo, medianos, certo? Então, não sei, mas assim, o que acontece? Aquilo que eu digo, assim, ó, tu estava dizendo, os jogadores estão começando a debandar, certo? O argumento é para a redução da folha. O Internacional tem uma folha significativa, em torno de 8 milhões, parece, 8 milhões e meio por mês. Tá? Então, ele está aliviando a folha, né, dispensando alguns jogadores. Só dessa folha, só o Guerreiro custa 1 milhão por mês. Sim, se mandar muita gente embora para baixar a folha, daqui a pouco o presidente, o vice de futebol tem que jogar, né? Não, mas eu quero te dizer o seguinte, eu acho que o ideal seria que o presidente e o vice de futebol saíssem do clube. Tá? Se a gente pudesse mandar, ao invés dos atletas, o presidente e o vice de futebol, eu não tenho a menor dúvida de que melhoraria, entendeu? Mas, infelizmente, o torcedor colorado elegeu esses caras por 3 anos. Nós temos mais 2 anos e meio para conviver com essa turma. E a torcida do Internacional está confirmando algo ruim para o clube, que ela elege mal, ela escolhe mal os seus dirigentes. Tá? Então, olha, a situação é realmente muito difícil. O Cláudio Candiota, como acompanha o futebol assim, mais ou menos numa distância bem interessante. Eu concordo com vocês. Voto com o relator. E o Grêmio joga com o Red Bull, né? O Grêmio que está descendo lá de Salvador, né? Onde venceu o Vitória pela Copa do Brasil, 3-0. É o grande vingador dos Pampas, né? Tu vê isso? Vingou os gaúchos, né? Aliás, esse negócio, o que aconteceu em Internacional e Vitória é um negócio bizarro, né? Ganhou em Salvador por 1-0, veio para cá, tomou 3-1 ao natural, né? Colocou zagueiros, o Internacional tinha 2 ou 3 zagueiros ali que não pegavam o Aimoré, né? E teve um que 2 jogos seguidos foi expulso o mesmo jogador na mesma jogada. Entendeu? Mas, cara, coisas assim.
Eu digo o seguinte, assim, a administração, Silvas, Candiota, gestão, eu sou administrador. Cara, atualmente não é para amadores, entendeu? Tu não vai te aventurar o clube que tem uma receita de 400, 500 milhões por ano a colocar um vendedor de pipoca a ser presidente. É uma baita empresa, na verdade. Exatamente, entendeu? Outra coisa, tu mexe com o dinheiro dos outros, né? Que é o dinheiro do associado. Se a empresa é tua, tu quebra ela. E tem muita gente que quebra, né? Agora tu tá mexendo com o dinheiro do sócio, do torcedor, né? É um negócio bizarro. E o Grêmio está recebendo propostas bem interessantes pelo Ferreira, né? Ferreirinha, né? Lá para as Arábias. Lá. Então o Grêmio vai fazer um caixa aí, né? Tem 2, 3 jogadores aí que podem ser negociados. Eu recebi uma notícia lá de dentro, talvez você esteja melhor informado que eu, que até no início do segundo semestre o Grêmio compra a Arena. Está bem encaminhado. Está tudo bem encaminhado. Eu acho que esse dinheiro está sendo também parte desse dinheiro que o Grêmio arrecadou. O Grêmio vem arrecadando dinheiro há algum tempo, né? E daí vamos ter grama sintética, sabia? É mesmo? É um projeto. Tipo lá, a Arena da Baixada no Paraná. Porque a tecnologia da grama sintética evoluiu demais. Claro. Então, a gente tem aquela ideia de grama sintética do passado. Quer dizer, é bem complicado. E essa aí do que tinha uma fama ruim aí do São José. Isso. E agora, mas a evolução nesse campo aí é incrível. Então, hoje tem grandes gramados, né, grandes clubes com gramados sintéticos, que dá resultado absoluto, que o atleta não reclama e não tem aquele problema da manutenção da grama, né? Exatamente. É um dos problemas ali na Arena. E voltando aos eventos, os dois times podem faturar também com eventos. Com eventos também. Grandes eventos. Que daí também sacrifica o gramado, né? Quando faz dentro do estádio. Mas eu fui no Inter até assistir o Phil Collins, eles botam uma proteção. E fazem uma proteção, mas sendo a grama sintética, sofre praticamente... Aí sofre zero. nada. Nada, né? Só faz a proteção, enfim. Então tá. Tá bom de futebol? É mais ou menos isso, porque a gente não está... A Olimpíadas está acompanhando, não? Não, muito à distância. É interessante, né? O pessoal não está muito focado nas Olimpíadas também, não? Não, eu não vi nada. Nada. Sei que o Brasil tem ganho no futebol, as meninas do futebol também têm ganho e tal, e outros são decepções, enfim. Essa Olimpíada aí não está com aquele brilho, né? Com aquela chama de outras edições. O que acontece é o seguinte, né? Essa Olimpíada do ano passado, né? Atrasou um ano. A comunidade japonesa não queria saber de Olimpíada lá. E então, sem torcida, sem torcida também sem graça, perde muito, né? Tudo perde fica sem graça. Perde o brilho, né? Qualquer jogo, qualquer esporte, né? Ok, vamos adiante. Então, falando do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco que contempla todos nós gaúchos na hora de uma necessidade, ele estende a mão. Na hora de prosperar, crescer, ele também estende a mão com taxas civilizadas. Esse é o nosso banco do Estado do Rio Grande do Sul, um banco estatal, mas que tem uma visão de banco privado, né, com uma grande gestão do presidente Cláudio Coutinho, toda uma diretoria, seus colaboradores, as agências funcionando muito bem, contemplando a expectativa dos correntistas, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Banrisul, o agro é o nosso chão. O banco está focando o agro, né, e dizendo que o agro é o nosso chão, então, dando condições para desenvolver cada vez mais esta economia tão importante para o nosso Estado. Veja a mensagem. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Daí nós vamos, sabe para onde, Berger? Nós vamos exatamente para o Armazém do Queijo, Empório Gourmet, e fazendo, né, as maravilhas do final de semana, né? O Armazém do Queijo, esse final de semana, está brindando os seus clientes, né, com exatamente, sabe o que, minha gente? Está brindando o pessoal com uma lasanha bolonhesa naturalíssima, não é congelada. Essa aí será feita, então, amanhã, no início da manhã, e será, então, ela vai estar até quentinha ainda, talvez, quando você for buscar a sua lasanha bolonhesa lá no Armazém do Queijo. O Armazém do Queijo é exatamente isso aqui, ó. Padaria, Queijaria e Mercearia Gourmet, em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Fica onde? O Armazém do Queijo, na Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, com estacionamento tranquilo, toda a quadra, toda a frente e também segurança, né? E um atendimento também de pessoas muito qualificadas que sabem dar
todas as atenções e explicações para você em qualquer situação de compras ali, que tem produtos importados, nacionais, como queijos, frios, etc. e tal, vinhos, espumantes, vários produtos, massas italianas muito gostosas, vários produtos importados e nacionais, mas só produtos de alta qualidade, tá bom? Fica então, como eu digo, na Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Exatamente lá você encontra conservas, massas, como eu digo, importadas, nacionais, geleias, doces, camarão, pato, marreco, salmão, bolinhos de bacalhau, empadas maravilhosas, gostosas demais, espumantes, cestas para presentes e pratos prontos. E também você vai encontrar, então, como eu digo, para essa sexta, para depois das 14 horas, portanto, 2 horas da tarde, você vai ter por lá, então, o sucesso de vendas no congelamento. Nesta vez não será congelado, dessa vez será fresquinho, direto para a sua mesa, lasanha bolonhesa. Reservas pelo WhatsApp, 98 020 7107, ou pelo fixo 51 33 92 0085. Lembrando, o prato das sextas-feiras sempre será para o jantar, portanto, quem optar por teleentrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem for retirar na loja. Quanto custa a lasanha bolonhesa no Armazém do Queijo? R$ 45,00, o qual serve, em média, esta lasanha bolonhesa, de 2 a 3 pessoas. Número limitado de pratos, portanto, antecipe-se, faça a sua encomenda, Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Mais uma vez os telefones, o WhatsApp é o 98 020 7107, o fixo é o 51 33 92 0085 e o endereço é Murilo Furtado 254, Petrópolis. Então, tá aí o armazém. Tela entrega de primeira grandeza. Então, só coisa boa lá no Armazém do Queijo, Empório Gourmet, comandado por quem? João Tumeleiro, essa figura extraordinária que trouxe o sabor da Serra Gaúcha para Porto Alegre. Tá aí o João Tumeleiro, que faz essas artes gastronômicas, né? Deixa o pessoal encantado com as delícias do Armazém do Queijo, Empório Gourmet. E daqui a pouquinho nós teremos novidades extraordinárias no Armazém do Queijo, Empório Gourmet. O João Tumeleiro está preparando uma grande surpresa para a sua clientela neste segundo semestre. Aguardem que vale a pena, tá? Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri. Uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. 28 anos nesta bancada, todos nós aqui saboreando Sucos Petri, né? Degustando Sucos Petri, nossos comentaristas, nossos convidados, há 28 anos, que é o tempo de existência deste programa Atividade, de segundas a sextas, sempre ao vivo. Então, a bebida de todas as estações, uva laranja, 100% natural, Sucos Petri, tá? E aí vamos adiante, então, falando, sabe de quem, minha gente? Vamos falar agora do CCG Saúde, que é o Centro Clínico Gaúcho, né? Que é o grande grupo CCG Saúde, que cresceu vertiginosamente em 2020 e também nesse 2021 e traz mais novidades do CCG, né? Com o Humaniza, um hospital de altíssima geração que está estabelecido em Porto Alegre, na rua Ramiro Barcelos, que pertence ao CCG Saúde, que não para de inovar. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para suas consultas e também seus exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos a partir de R$ 98,27 por mês. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o site ccgsaude.com.br ou fale diretamente com o seu corretor de confiança. Então tá aí, CCG Saúde. Cláudio Cadiota, tu tinha falado aí a última vez que nós tivemos aqui uma discussão bem acalorada a respeito de urnas eletrônicas, né? E a gente discutimos aqui bastante quais os países que estabeleciam a urna eletrônica. E tu fizeste uma pesquisa. Fiz. E eu hoje participei do Boa Tarde Brasil na Rádio Guaíba com o Júlio Ribeiro, estava lá o deputado Felipe Barros e o nosso amigo Luiz Pereira Lima, médico. Luiz Pereira Lima. Médico. O deputado Felipe Barros disse que só 2 países, que é Butão e Bangladesh, além do Brasil, utilizam essa geringonça.
E eu fui dar uma pesquisada, ainda ontem falei que pesquisar em português é só para encontrar fake news, e eu encontrei, por exemplo, no Japão, uma matéria que aparece a foto do japonês colocando o papel, ou seja, o voto impresso dentro da urna com os escritos em japonês. Então, dúvida zero que a eleição no Japão é com voto impresso. Japão, maior tecnologia não existe, eu não sei, compete com os Estados Unidos entre avanços tecnológicos. Não quiseram alugar, nem comprar, nem importar, nem perguntar como funciona essa coisa brasileira. Tá? Bom, aí fui pesquisar na Alemanha. Olha aqui, vou ler para vocês, traduzindo direto aqui do inglês, né? Germany ended electronic voting in 2009. A Alemanha acabou com o voto eletrônico em 2009. Tá? A German Federal Constitutional Court, que seria o equivalente à Suprema Corte nos Estados Unidos e ao STF no Brasil, concluiu o seguinte: a inabilidade de fazer um escrutínio público levou à conclusão que o voto eletrônico é inconstitucional, pois aqui na República de Bananas, no faz de conta que a democracia, que eu chamava de simulacro de democracia, mas depois das barbaridades que fizeram lá para anular a condenação do ex-presidiário, né, passou a ser um simulacro de ditadura, pois aqui a Suprema Corte diz que o voto impresso é inconstitucional. Então aqui, onde não há democracia, o voto impresso é inconstitucional, pois lá na Alemanha, onde há democracia, o voto eletrônico é inconstitucional, porque não pode ser contado em público. Então, estou dando um exemplo aqui da Alemanha. Alemanha, Japão, nós estamos falando das maiores economias do mundo. Estados Unidos, voto impresso. Canadá, voto impresso. França, foi sendo desativado o voto eletrônico gradativamente. Índia está em discussão, já está terminando o voto eletrônico. Ou seja, as democracias afastaram o voto 100% eletrônico, por ser inconstitucional. E ele é inconstitucional porque não pode ser apurado em público. Porque dentro da máquina é uma apuração secreta. Então, diga o que quiserem. Né? O fato de estarem defendendo a manutenção dessa aberração, que só é usada no Butão e em Bangladesh, não é verdade que 35 países utilizam esse sistema, não é verdade, isso é fake news, que está aí circulando nas redes brasileiras, mas no mundo não está. Né? Agora, na semana que vem, tem lá na comissão CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, onde foi feita uma manobra, porque a maioria ia aprovar, aí os partidos receberam uma visita de um membro da Suprema Corte e mudaram de ideia. Quer dizer, é algo que você não vai ver nas democracias. Alguém da Suprema Corte ir fazer lobby no Legislativo. Isso não existe em democracia. Eu posso passar a noite inteira aqui dizendo por que o Brasil é democracia, mas vou ficar por aí, para não falar sozinho. I rest my case. Júnior, o que me diz? Tu assina embaixo a urna eletrônica brasileira aqui, a nacional? Não, eu acho que o Candiota foi bem feliz quando ele disse que, na verdade, o sistema de apuração é um sistema que ele não é público, né? É isso? Exatamente. Tá. Assim, ó, qual é a minha avaliação em relação a isso? Se as instituições não fossem tão frágeis, se nós pudéssemos confiar, digamos assim, cegamente nas instituições, né, eu acho que isso passaria em branco, Candiota. Talvez passasse em branco. Né? O problema é que a gente não confia. Perfeito? Perfeito. Então, assim, e o que poderia? E até eu te pergunto o seguinte, porque qual é o risco que a gente corre, né? Daqui a pouco se dá conta, ou até provar, que todos que nós elegemos nas últimas eleições, eles não foram eleitos pelo voto, eles foram eleitos pelo sistema de apuração que é secreto, perfeito? Perfeito, pode ver. As dúvidas podem ser as mais variadas, né? Então, mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, Candiota, e se mantivesse a urna eletrônica mais com ticket, assim, tipo... Que é o projeto, se não me engano, esse é o projeto. Ou seja, você tem uma impressora. Como, até um exemplo que é bem simples de entender, que está circulando nas redes, é o seguinte: você vai apostar na Mega Sena, aí, preenche um cartão, esse cartão tem uma leitura ótica, mas te entrega um comprovante. Então, o que seria se fosse aprovado o voto impresso? Você pega esse papel e joga na urna.
pelo que eu tenho lido por aí, seria automática a queda desse papel, ou seja, tu não toca no papel. Mas se fosse o caso também de tu destacar o papel e colocar numa urna na frente do mesário... Porque a crítica inicial em relação a isso era o fato de, principalmente lá no Norte e Nordeste, onde tem aquele coronelato lá, o cara tem que levar o papelzinho para provar que... mas aí que tá, ele não sai com o papelzinho. Isso aí. Como é que era quando tu fazias tudo manualmente, né? O mesário te entregava a cédula, tu ia lá dentro, preenchia a cédula estava assinada pelo mesário, né? E tu colocavas na urna na frente do mesário. Agora, Candiota, aquela eleição da Dilma ali foi, cara... Muito esquisita, né? O cara estava na frente, né? Muito esquisito. E olha, eu sempre penso no seguinte, eu aqui, nos estados assim, mais civilizados, assim, tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é mais difícil. Isso. É mais difícil. Mas o Brasil, infelizmente, no Norte e Nordeste, tem estados que tem proprietário. Os caras devem ter certificado de propriedade, né? Que é o pai, a mãe, o avô, o primo, são eles que mandam lá, né? Isso. Tu pega lá o Maranhão, tudo se chama Sarney lá no Maranhão. Né? Então, aí vai lá, no Acre tem os irmãos Viana, não sei aonde tem o Jucá, não sei o que, Jucá, tem o Gereissati, tem o Collor e o Renan, no Alagoas, tem os irmãos Gomes. É loteado, né? Agora, impressionante é o seguinte, os irmãos Gomes, que são lá os donos do Ceará, são a favor do voto impresso. O presidente do PDT também, porque o Brizola já defendia isso. Sim. Então eles não podiam, não contra o patrono, né? O Deus do partido, né? Isso. Mas essa resistência não é possível entender porque dá segurança, dá transparência para todo mundo, para quem perder. Eu só quero ver o que vai acontecer se o prisioneiro, ex-prisioneiro, perder por 1000 votos. E aí, quem é que praticou a... Se o prisioneiro perder por 1000 votos... Acho que o prisioneiro nem vai. Mas o prisioneiro não vai, isso aí tu esquece. Mas o Silvio, deixa eu só ir no encontro aí da questão do Candiota, né? Voltando para o futebol, é o seguinte, conversei essa semana com um conselheiro destacadíssimo do Internacional, que crescem fortemente os rumores de que pode ter havido fraude, aliás, os indícios são muito fortes, né? De fraude na eleição do Internacional. Caramba! Urna eletrônica. Urna eletrônica, é isso aí. Quem é que cedeu as urnas? Quem? Não sei. Eles têm elementos lá que quase... Não, mas as urnas são do tribunal. São. Tem o voto também pela internet. Não, mas teve urna eletrônica. Teve urna eletrônica, claro. Olha aqui, eu estou bem satisfeito aqui com as notícias que estão chegando aqui, por exemplo, tá? Nós temos aqui, por exemplo, governo do Estado, gabinete de crise, está aí examinando a liberação aí para a próxima semana de eventos. Isso é o governo do Estado. Governo, isso é legal. Executivo. Né? Na semana passada teve na Casa NTX um teste. Teste. Um evento teste com quase 600 pessoas, para ser mais preciso, 556 pessoas, que avaliou legal. Né? Tanto que o governo do Estado está disposto a liberar aí, como a própria prefeitura, que depende também, né, de decisões do governo do Estado, que é superior nessas decisões. Né? Mas parece que as coisas se encaminham em bom tom para que a gente tenha, então, a liberação de eventos, a presença de público, que esse pessoal também, que atua nesse segmento como negócio, também não aguenta mais, né? O pessoal está quebradíssimo, né? E o público está sedento aí. Claro, tem que haver um comportamento, tem que haver a determinação de protocolos para que aconteçam esses eventos, né? Não é assim, abriu as portas, vamos lá e oba, não. Tem critérios estabelecidos para que os eventos voltem a acontecer. É bom para o público que assistir espetáculos, enfim, e também para aqueles que negociam, que vivem disso, que têm suas empresas que atuam na promoção de eventos. Então, é um negócio bom, a gente voltando lentamente, mas chegando lá com esses eventos acontecendo, por exemplo, é mais um passo importante que a gente dá nesse sentido. Esse setor foi muito sacrificado. Muito sacrificado. Tanto que o prefeito Sebastião Mello agora diminuiu a tributação. Para dar uma força para dar uma força para essa gente aí que comeu o pão que o diabo amassou.
Outra coisa que está acontecendo em Porto Alegre, também foi uma iniciativa da Prefeitura, juntamente com a URGS, né? No início do governo Sebastião Melo, se estabeleceu que aquele prédio da SMIC, a antiga Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, que agora tem outro nome, de Economia, não sei o quê. Desenvolvimento Econômico, né? Desenvolvimento Econômico. Ali que era na entrada do túnel, mas pertence a Oswaldo Aranha, né? Aquele número daquele prédio. Bom, o prédio hoje é uma latrina a céu aberto, o prédio não tem mais telhado, passa ali, olha, não tem mais telhado, está todo arrombado, pichado, detonado. Destruíram, tá? Só tem as paredes. Claro que a URGS, segundo a Prefeitura, não vem para o jogo, porque seria cedido para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Para ter ali exatamente uma atividade, seria o Zenit, sede do Zenit, Parque Científico e Tecnológico da URGS, além de espaço de inovação. Seria ali, então, a Prefeitura estaria cedendo, a URGS recuperaria o prédio e se estabeleceria ali esse centro de tecnologia. Hoje só tem o esqueleto, né? Só tem um esqueleto, mas para recuperar aquilo ali é praticamente fazer um prédio novo. Prédio novo, claro. Agora, eu digo, por que a gestão anterior, né, da Prefeitura Municipal, deixou o prédio ficar nesse estado? Quer dizer, não botou um cercamento, tá? Não botou uma segurança lá, detonaram aquela área ali de noite, é terra de ninguém, aquilo ali, entende? Então, esse pessoal invadiu aquilo lá, levou, destroçou, roubaram pias, bacias sanitárias, telhado, tudo que podia, levaram embora, portas, levaram tudo embora. Está o esqueleto lá. Não tem telhado, minha gente. Quer dizer, quem negligenciou foi a Prefeitura de Porto Alegre, ainda no governo anterior, que desativou a secretaria dali e não fez o cercamento, a segurança do prédio, que é patrimônio do município de Porto Alegre. Destruíram o prédio. Então, o que acontece agora? Como a URGS não vem para fechar esse acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura corretamente está pensando em vender a... Perfeito, claro. Vende, rapaz, vende. Sim. Vende. Se livra do... Eu acho que é melhor que entregar para a URGS. Vende. Vende, pronto. Bota esse capital no bolso aí, vamos embora. Aliás, a pergunta que eu faço é a seguinte, né? No que foi boa a gestão anterior da Prefeitura, né? Nada do que se fala, do que se vê. Hoje, coincidentemente, falei com uma pessoa que fez parte do secretariado num determinado momento. Disse que o prefeito tinha o hábito de ligar de madrugada para os secretários. Mas ele a partir das 11 da noite era quando ele realmente gostava de fazer as ligações. Um negócio completamente atordoado, né? E aí tu vê o seguinte, tu vê o resultado disso, né? Eu não vejo nenhuma área, não ouço falar, talvez seja uma deficiência minha, né? Mas eu não vejo falar em nenhuma área que a gestão anterior da Prefeitura teve sucesso, foi uma referência, né? Eu acho que as coisas boas que fez até foram uma continuidade, né, do governo anterior, tá? Da gestão anterior à gestão Marquesan. Cara, foi um caos, né? E o Marquesan foi eleito, não sei se tu lembra bem, Candiota, na esteira de discursos inflamados na Câmara Federal, né? Pegou a onda anti-PT, anti-Dilma Rousseff e tal, gravou uns vídeos lá, fez um teatro, né? Cara, a população aqui, principalmente a classe empresarial, as pessoas mais intelectualizadas, compraram esse teatro do Marquesan, ajudaram a eleger o Marquesan e foi um caos, para mim, um caos total, né? Talvez tenha sido, eu não estou lembrado, assim, uma gestão tão ruim, talvez nem do próprio PT. Não, as do PT foram piores. Foram? As do PT foram piores. Quando tem gestão do PT, aí é difícil comparar. Não, aí tu tira fora e compara com outras, né? Porque com onde entra a extrema esquerda, não... É complicado. É complicado. Né? Agora, eu me lembro do Silvas ler aqui uma manifestação do desembargador Aquino, infelizmente não foi eleito presidente do Inter. Isso. Infelizmente mesmo. Esteve aqui, mostrou todo o seu projeto, seu plano de gestão no internacional, um desembargador aposentado que tem um tempo livre e tem um espaço, né, de representatividade especial, um desembargador. Já foi presidente do tribunal, sabe gestão. Tem portas abertas, né, no empresariado, né, na indústria, no comércio, pela figura que ele é. Aí foi lá para o pátio e deu no que deu, né? E ainda com essa hipótese aí agora que traz aqui o Valdir Bianchessi Júnior, que pode ter havido uma mão grande lá, aí é ruim, né? Mas eu me lembro dele ter feito uma comparação com Churchill. Tu lesse aí uma matéria, dizer que faltou coragem para o gestor, né?
quando surgiu essa. Tudo bem que há que se dar o benefício da dúvida. Todo mundo foi surpreendido pelo vírus chinês, né? Agora, pelo ataque da ditadura comunista chinesa. Mas Churchill enfrentou, declarou a guerra, não fez acordo com os nazistas. Claro que ele assumiu o risco de perda de vidas, tanto civis quanto dos soldados. Mas encarou. Aqui, fecharam o comércio, até hoje não se sabe por quê. Simplesmente se copiou o modelo lá da China, mas a China, onde estava a origem desse vírus, lá tinha que ter sido feita a contenção. Claro. Lá. Então, eu ouvi uma entrevista coletiva de um grupo de senadores que está formou uma comissão lá no Senado americano para investigar a origem do vírus. Ele disse o seguinte, que são 4 formas de controle de uma pandemia. A primeira é a contenção. E ele disse assim, e nisso a China falhou. Porque sabia que o núcleo era Wuhan e teria que ter fechado a China. Mas, no entanto, fechou Wuhan para dentro da China e não fechou para o resto do mundo e espalhou milhões e milhões de pessoas, contaminando primeiro a Itália e depois o resto do mundo. Então, e só por isso, diz esse senador, a China já deveria ser condenada e responder pelos prejuízos que causou. Aí o segundo passo é o diagnóstico, que quanto mais cedo melhor, claro. que eles tiraram do ar a palavra precoce, apesar que diagnóstico precoce do câncer pode, dessa doença não pode. O terceiro é o tratamento no início, porque feito o diagnóstico tu passa a tratar, e o quarto é a vacina. Isso está lá no Senado americano, está disponível para quem quiser ler e ouvir na internet. Agora, o lado bom de todas essas atrapalhadas feitas pela gestão anterior, a minha avaliação, é que ajudou a eleger o Melo, né? Tá? Sim. O cara, na verdade, quem tem a máquina na mão, né? Tem muito mais chance de êxito, né? Mas é que foram tantos os equívocos. Eu lembro do Aquiles Dalmolin, presidente do Sinduscondes, é o seguinte, o único lugar do Brasil onde fechou 2 vezes a construção civil foi Porto Alegre. Não tem explicação. Isso aí traduziu-se na economia, mas muito mais no desemprego e na fome. Evidente, claro que sim. A camada mais necessitada trabalha na construção civil. Claro. Desde o servente lá da obra, está compreendendo? Que não tem espaço para trabalhar. E aí fecha dessa maneira estúpida. O que aconteceu? O pessoal passando fome e a economia quebrando. Cambalhante. E lá em São Paulo tem um estudo, e foi publicado inclusive no G1, né, que é da Globo, que eles levantaram o seguinte, 65,9% dos que morreram até abril deste ano, 65,9% dos que morreram ganhavam até 3 salários mínimos. Então, quem pagou o preço foi geralmente a população mais pobre, que tem menos acesso à saúde, que pode ter passado fome, portanto não tinha imunidade, defesa, claro. Né, não tinha defesa natural, e 1,2% dos que morreram, isso em São Paulo, no estado de São Paulo, ganhavam acima de R$19 mil por mês. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui, sabe de quem, minha gente? Da auxiliadora Predial, que é top of mind, né? É a maior empresa de administração imobiliária, né? É compra e venda de imóveis, tá? Compra e venda de imóveis, carteira de aluguéis de primeira grandeza, proteção absoluta para o seu patrimônio e administração de condomínios, tá? Eu hoje enviei uma mensagem ao titular maior da empresa, o Christian Volker, né? Cumprimentando pela conquista. E vou ler aqui o texto que eu enviei para ele e tal. Olá, amigo Christian, presidente da Auxiliadora Predial. Cumprimentos pela conquista, mais uma vez, do Top of Mind, revista Amanhã, pela 8ª vez consecutiva, o que demonstra o brilho e a competência desta empresa no segmento imobiliário, que teve à frente, por várias décadas, o senhor Goetz Hugard Ludwig Volker, que é pai do Christian, hoje, né? Presidente da Auxiliadora Predial. Parabéns à direção e a todos os colaboradores da Auxiliadora Predial. Fraterno abraço, Beatriz e José Silva. Então, mandamos lá as felicitações, né,
porque a minha mulher trabalhou na Auxiliadora Predial há décadas atrás, onde pagava seus estudos na PUC, trabalhando na Auxiliadora Predial, né? Lá no tempo do seu Goetz. Sim, o pai do Christian, né? Pai do Christian. Seu Goetz Hugard Ludwig Volk, um visionário que fez essa empresa desse tamanho, com essa competência, com essa moral, né? Que invade qualquer espaço no território nacional com competência absoluta e conquista, né, as comunidades, né, o empresariado, enfim. Está em São Paulo hoje, Auxiliadora Predial, encantando o pessoal pela sua filosofia, seus critérios, né, seu currículo todo. Então, a Auxiliadora Predial está aí mostrando a que veio com toda essa competência. Por isso, pela 8ª vez consecutiva, ela é top of mind, revista Amanhã, pela sua competência. Então, a comunidade, a marca lembrada, todos lembram, pensou numa imobiliária, o pessoal pensa Auxiliadora Predial. Cumprimento mais uma vez a direção e colaboradores da Auxiliadora Predial. Muito bem, vamos adiante. Então, vamos dizer assim, ainda tem aqui, a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial, aqui em Porto Alegre, sua sede, sua raiz, 51 32 16 6100, e lá em São Paulo é o 11 23 48 4000, e o site auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos falar agora do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, né, minha gente? Então, o Barranco é aquilo, né, comandado lá pelo Elcio Furini, grande empresário, sabe tudo dessa gastronomia, que é o churrasco, essencialmente, né, na sua essência, e a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Há 51 anos no coração de todos nós gaúchos, o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Esse é o grande barranquinho, complexo, né? Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Complexo, extraordinário. Ambientes climatizados é o ar livre. O ar livre nós vamos esperar um pouquinho, tá? Com esse frio aí. Esses dias aí não vai dar, né? Então, olha aqui, os telefones, a teleentrega continua em alta, tá? Os telefones lá do Barranco, por exemplo, a teleentrega, ou contatos, evidentemente, 33316172, 33316172, lá no Barranquinho, com o Léo Piscine gerenciando, é o 51 30 28 23 10, 51 30 28 23 10, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Olha essa pizza aí, por exemplo, é no Barranquinho, tá? Olha só que maravilha, que delícia, hein? Saboreando uma pizza. Olha esse parrigeiro aí, isso é barbaridade. Tem? Vamos sair daqui, vamos dar um pular, o que vocês acham? A ideia não é má, não. Não, estou aqui preparando. Não, sabe que o chopp vem bem também no frio, né? Vem, claro. Um choppinho bem tirado, comendo uma carnezinha também, um vinho, né? Também, uma caipira na abertura dos trabalhos também, né? Tu tá acelerado, hein? É espetacular. Olha só essa costela que está aí. Barbaridade. Subindo ou descendo a Protásio, Barranquinho, o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. E vamos falar do CIE, hein, minha gente? O CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, o CIE do Rio Grande do Sul. Por que ele é referência nacional? Vamos dizer, pela sua sede, que é um negócio fantástico, né? É uma sede, uma estrutura física invejável. A gestão é espetacular, é objetiva, é criteriosa, ela dá dividendos, ela traz vantagem para todos que né, vão buscar amparo no CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Então, por isso ele é referência nacional. Gestão, todos os seus projetos lá são exitosos, né? Então, não tem por que não ser referência no país, o nosso aqui de Porto Alegre. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE-RS, veja aí, por favor. Muito bem. Vamos adiante, então. Cláudio Candiota. Pois, a propósito dessa boa notícia da reabertura do setor de eventos, eu me lembrei que participei de um programa de rádio, se não me engano, foi também lá no
Boa Tarde Brasil com um dos maiores organizadores de eventos de Porto Alegre, e isso já faz algum tempo, e ele dizia o seguinte, que esses eventos, eles não oferecem risco nenhum, porque eles são tão organizados que eles têm condições de saber onde cada um senta. Certo. Então, se fizer a distribuição com o distanciamento, por família e tal, e se tiver algum problema, eles conseguem saber quem estava sentado do lado ou mais perto daquela pessoa. Eles conseguem fazer um rastreamento mais rápido que qualquer outro, o que também valeria para jogo de futebol. Né? Então, assim, um estádio do porte da Arena e do Beira-Rio poderiam perfeitamente organizar de maneira que as pessoas com distanciamento pudessem comparecer ao jogo, ainda que em menor número, né? Com a ocupação menor. Então eu fico muito feliz com essa notícia, porque realmente esse pessoal sofreu demais, mesmo no teatro, dá para separar, no cinema, os cinemas estão funcionando com separação, com todos os cuidados e tudo mais. Então eu penso que essa é uma iniciativa... começou com o prefeito Sebastião Melo, que o governador foi sensível, porque depende do Estado, né, a maior liberação. Então, eu sou fã de espetáculo, assim, eu gosto muito de ver shows, quando vem alguém que tu gosta, vem lá o Paul McCartney, eu quero ir lá assistir, né? Claro que ele não vai vir nessa época, mas eventos menores podem acontecer com toda a segurança. Então, eu me lembrei desse aspecto dele falar isso, que nós temos condições de rastrear todo mundo, porque sabe onde sentou cada um. Compra o ingresso, então ele faz... Então, não entendo. Muitas coisas que aconteceram aí durante esse ano e todos esses fechamentos, eu não consigo entender. Felizmente, agora está diminuindo, né, a índice aí de contaminação e de internações. A vacinação, né, Porto Alegre é campeã entre todos os estados brasileiros e as cidades capitais, e o Brasil, em número de vacinados dia, vai ultrapassar os Estados Unidos até a semana que vem. Porque nos Estados Unidos está acontecendo algo estranho, que muita gente não quer tomar vacina. Então, porque tem um grupo lá que é anti-vacina, não é contra essa vacina. É contra todas as vacinas. Negacionista. Não, é lá sim. E sabe quem é o campeão? Robert Kennedy Jr., sobrinho do John Kennedy, filho do Bob Kennedy. Ele é que lidera essa campanha nos Estados Unidos. Então, eu fui falar hoje, Candiota, que o governo está planejando pagar para as pessoas tomarem vacina. Deixa eu ouvir falar. Sim, eu ouvi falar. E de prêmios e sorteios. Então, lá nos Estados Unidos está havendo um grande incentivo, porque eles têm que superar. No Brasil não tem esse problema. Sim. A maioria das pessoas querem se vacinar. Então também não há necessidade de obrigar as pessoas a se vacinar, se a maioria vai se vacinar. Perfeito. A última pesquisa que eu vi era próximo de 90%. Ora, se com 70%, 80% tu atinge a famosa imunidade de rebanho, eu não preciso obrigar essas pessoas. E tu sabe o que está acontecendo na Califórnia, principalmente nos estados que estão dominados pela esquerda americana. Eles estão obrigando, querendo, tentando, não sei o que vai dar, obrigar as pessoas que estão vacinadas a usar máscara. Isso foi uma entrevista coletiva essa semana da assessora de imprensa do Joe Biden. Ela levou um bombardeio lá e não conseguiu explicar. Mas vem cá, você não está acreditando na própria vacina? Que história é essa? De obrigar quem está vacinado a usar? Sim. E na Flórida está tranquilo. Usa máscara quem não quer não usa. Vacina quem quer, tu entra em qualquer farmácia. O governo americano faz vacina em massa lá, tu está na praia, não te vacinou, ele vacina, está onde tu está. Tranquilo. E não abre o país. Cara. Pois é, isso é ininteligível. Isso não dá para entender. Não dá para entender. E olha, aí a pessoa fica 15 dias no México, está compreendendo? Entra nos Estados Unidos. Então aqui, ó. Eu era para estar num evento que eu participo há 38 anos, ininterruptos. Todos os anos eu vou, é um evento de aviação. Eu tive contato lá com o pessoal. Qual é a cidade lá? Fica numa cidade chamada Oshkosh, que é uma... ouvi falar. Esse nome é por causa de um índio, que é um cacique da região lá. É um evento famosíssimo. É o maior evento de aviação do mundo. Eu vou todos os anos para esse evento. Muito bem, obviamente que eu não fui, porque a minha mulher não quis fazer 14 dias de quarentena. Teve lá um tempão lá e foi em várias edições o Bernardoni.
Ah, o Bernardo esteve lá, mas não notaram a presença dele, assim, não levou nenhum avião, ele não levou nenhum... Mas ele é um avião. Mas, ele é um avião. Mas tu acredita que a Argentina não pode entrar nos Estados Unidos, tio? Pode? Pode, sem quarentena. Mas como é que é a situação da Argentina? A Argentina está a caminho da Venezuela. Uma explicação que me deram é que os caras estão fugindo da Argentina e estão dando asilo para os caras. Mas não é uma explicação razoável. Até a Venezuela eu até entendo, porque os caras estão fugindo mesmo do paraíso comunista. Né? Mas não entendia. Porque eu fiquei assim, pô, como é que um argentino pode entrar sem quarentena e nós brasileiros aqui, quarto no mundo em vacinação... Mas eu tenho uma explicação para isso, que eu não sei se ela é razoável, mas... Bom, eu estou torcendo por uma. Não, mas assim, o Brasil há uma guerra, se travou uma guerra ideológica em cima da vacinação. Eu acho que isso gerou uma repercussão mundial, essa guerra. Tá? E, bom, parece que o Brasil é o pior lugar do mundo hoje em relação à pandemia, que não é, né? E não é. Tá? Então, só pode ser isso, né? Porque facilitar para os argentinos. Os argentinos e fechar para nós. Fechar o brasileiro não faz sentido. Não, olha, deve ser isso aí que tu está dizendo. Só pode. Deve ser isso. Até eu conversei com um amigo meu, que inclusive é brasileiro, e é um empresário muito bem sucedido lá nos Estados Unidos. Ele disse que só sai notícia ruim do Brasil lá. É isso. Né? É porque a esquerda tem penetração lá também, nas maiores redes. No mundo todo, né? Então eles vendem a versão que eles querem. Agora está fechado para os europeus também. Para aqueles membros dos países da Schengen. Certo. Está fechado também para europeus. E para a China. Para a China até compreendo. Mas... Tá bom. Faz todo sentido, né? É a mãe da criança. É a mãe da criança. Agora, mãe desse aqui, desastre mundial. Com a velocidade com que se está vacinando, se usando, inclusive, vacinas americanas, e esse negócio de não poder entrar com a vacina chinesa também já está superado, porque o que estava lá na regra do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é quem manda essas regras aí, ele estava aguardando que a OMS certificasse a Coronavac. Foi certificado. Então, agora... Perfeito. Quem tiver com essa vacina, tudo bem, mas não escapa da tal da quarentena. Certo. Ok, vamos adiante então, falando agora de dificuldades enfrentadas pelo rigor do frio. O rigor do frio aí está deixando muita gente, olha, com problemas de saúde incríveis. Né? Já estão aí esses postões e hospitais, pessoal da zona ribeirinha chegando, apesar do gigantinho aqui estar lotado, né, com essa ação da própria Prefeitura de Porto Alegre, mas é muita gente que não tem um teto, não tem, né, moradores de rua, pessoas que não têm cobertores, não têm roupas, não têm absolutamente nada, calçados, nada para uma estação de inverno, muito mais com esse rigor que está acontecendo agora. Aí se estabelece a campanha do agasalho do governo do estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite, que eu mostro para você, seja bondoso, examina tudo que tem que possa ser doado e vamos fazer a nossa parte, né, que é a marca do gaúcho. Né? Ele é bondoso, tem um coração muito macio, né, é muito largo, muito grande, e é a hora então de verificar tudo. Você tem colchões, tem tudo, tem muita coisa boa, que dá para dar para essa gente aí, minimizando essas dificuldades que impõe o frio rigoroso que está acontecendo, inclusive neve no nosso estado, né? Lá para cima. Nós estamos falando aqui até dessa região aqui, mais Porto Alegre, região metropolitana, e também de Porto Alegre. Dá uma olhada aí. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer também que a dona Valéria Leopoldino, esposa do Sebastião Melo, nosso prefeito, também está fazendo um trabalho, minha gente, singular. Ela não aparece, ela é extremamente discreta, mas trabalha 24 horas na defesa dessa gente que está passando por tantas necessidades. Desde que ela assumiu, né, a posição de primeira-dama, né, no início do ano, 1º de janeiro, a Valéria Leopoldino, que é uma figura simpática, querida demais, é um papo maravilhoso, se extrai com ela, ela é muito querida mesmo, mas ela trabalha incessantemente.
É uma coisa incrível o que ela está fazendo em benefício dessa gente tão necessitada. Agora, lá no Gigantinho, por exemplo, é uma tarefa praticamente dela lá. Tudo isso aí que está acontecendo, tantas entidades doando, né? Tudo que precisa para essa gente, moradores de rua, esse pessoal que está sofrendo violentamente com essa estação tão agressiva como essa, que é esse nosso inverno, que está chicoteando a turma. Então, lá no Gigantinho, está aí essa tarefa. Você pode mandar também doações para lá de alimentos não perecíveis, cestas básicas, vestuário, colchões. O pessoal está mandando muito colchão, o pessoal está no chão lá. Claro, eu digo, bota colchões no chão lá. Tem aparato da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, várias entidades, Instituto Floresta, tem muita gente, muitas entidades ajudando, né, a minimizar a dor dessa gente aí em função desse inverno rigoroso que está acontecendo. Então, te liga, né, faça o contato e participa também dessas doações aí, você que eu tenho certeza que sempre olhando para os lados em casa vai encontrar alguma coisa que você pode entregar e doar para essa gente aí que está precisando, tá bom? Muito bem, vamos adiante. Então, falando agora, sabe de quem, minha gente? Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. É a Vinhos do Mundo, né? A maior importadora de vinhos do Brasil, que você faz um tour pela Europa, pelo Chile, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, ali pela Califórnia, grande produtora de vinhos maravilhosos, toda a Europa, como eu digo, aqui o Mercosul, o Chile, a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira, onde se produz vinho. Vinhos bons, rótulos importantes, estão desfilando nas lojas do Vinhos do Mundo Importadora, com atendimento de primeira grandeza. O telefone geral lá é o 51 3012 8090 e o site é vinhosdomundo.com.br. Então, lá você tem combos, tá? Tem descontos em vários rótulos importantes. Isso é importante que se diga que são rótulos importantes, de primeira grandeza, com 15%, 25%, 35% de desconto. Né? Tudo pagamento no cartão de crédito, todas as bandeiras, parcelamento. Se fizer uma compra pesadinha, Vinhos do Mundo leva no seu domicílio. E as três lojas têm a mesma competência: estacionamento, segurança e todos esses rótulos maravilhosos com esses descontos e esses combos para que você faça compras exemplares. Vamos ver as lojas, então. Aí está a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Também com essas condições que eu falei, atendimento só de gente competente também para fazer o atendimento para você lá, tá? E depois vamos para a Alameda Lípio César, 203, bairro Boa Vista, ali quase esquina Nilo Peçanha. Aí nós vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, as mesmas condições, estacionamento, segurança e atendimento extraordinário, pessoal competente, diplomático e as maravilhas, né, de Vinhos do Mundo, os combos, os descontos, preços lá no assoalho de vinhos de rótulos de qualidade. Isso é que é importante, tá bom? Então tá. Aí nós vamos agora passar, sabe por quem? Por Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. 50 anos comemora nesse semestre, Vinhos do Mundo, Vidrobox Blindex. Que é vidros para toda a obra, vidros para a construção civil, tudo passa por Vidrobox Blindex. Temos vidros temperados, Blindex, também com película de segurança de fábrica, vidros duplos para controle térmico e refletivo de alta performance, vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana, entre todos os vidros que você precisa para uma obra, para a construção civil, e por isso que eu digo, são vidros para toda a obra. Telefone Vidrobox Blindex, 51 3302 4343, e o site é vidrobox.com.br. Valdir Bianchessi Júnior. Em relação à questão, a gente estava falando do vírus, né, da pandemia e tal, a gente se dá conta quando chega muito perto da gente, né? Eu estou tendo na família agora uma situação muito crítica, aí, de uma pessoa jovem, inclusive, né? E a gente se dá conta, é uma vida, né? Que talvez ela vire uma estatística num determinado momento, mas que para uma família, para uma mãe, para um pai, para um irmão, é um negócio realmente que tem um peso inacreditável. E aí, né, eu venho ao encontro de algo que já se falou há algum tempo, né, da responsabilização da China, justamente pelo que tu dissesse, né, Canjota? A China fabricou, parece que em laboratório, isso não está claro ainda, né, mas o próprio presidente americano, Biden, né, está refazendo a investigação para ver qual é efetivamente a origem desse vírus, né. A China, que teve um crescimento meteórico, né, durante muitos anos, impulsionado pelo investimento americano,
deve-se dizer, os Estados Unidos investiu principalmente para que a China fosse a fábrica do mundo, pelas razões que lá são diferentes, ou diferenciadas, tá? Mas que agora começa, digamos assim, até nessa guerra que está se travando nos Estados Unidos e China, a guerra comercial, começa a ter uma redução do investimento americano lá e do estímulo, do incentivo. Os Estados Unidos agora investem bastante na Índia. Na Índia, exatamente. Né? Me parece o seguinte, na comunidade europeia também já se ventilou isso, né, de se buscar efetivamente qual é a causa, a origem desse vírus, tá? E, de certa forma, uma responsabilização, porque praticamente está transformando o planeta, né? São milhões de vidas, tá, ceifadas pelo que pode ter sido uma grande irresponsabilidade, tá? E o pior disso talvez seja o seguinte, Candiota, de onde saiu um pode sair outros, né? Pois é, e já havia saído outros. Pois né? é. Porque o H1N1 também veio de lá. De lá. Né? A gripe aviária, se não me engano, também. Eu sei que, na verdade, a China é pródiga nesse tipo de situação, né? É grande exportação de vírus. De vírus, Então, me parece que isso, essa investigação que o presidente americano está encabeçando, acho que ela é absolutamente importante, tá? Para que, se houver responsáveis ou alguém responsável por isso, que possa pagar. E me parece que tu dissesse, assim, eu acho que a China foi muito irresponsável, exportou muito para a Itália no início, né? Não, foi um horror. A Itália recebeu o primeiro impacto, né? Foi Itália, Espanha. E isso aí é uma irresponsabilidade, para dizer o mínimo, né? Porque, claro, não se tem provas, e nunca vai se ter provas, se foi deliberado, né? Se a China agiu com dolo. Mas se agiu com culpa, se escapou lá do laboratório, que é uma das hipóteses que me parece, pelo que eu leio lá nas notícias americanas, a mais provável, eles também não avisaram o mundo em tempo. E isso aí já é dolo. Perfeito. Porque eles tendo escondido de que estavam enfrentando esse problema, e nesses 3.200 e-mails do Anthony Fauci, que era o galo lá da imunologia, lá nos Estados Unidos, foi assessor do Trump, continuou assessor do Biden, vários desses e-mails que vazaram, em um deles, ou em alguns deles, tinha esses cientistas chineses pedindo socorro para saber como esterilizava o tal do laboratório. Isso foi revelado e está sendo investigado. E esses senadores dessa comissão estão querendo levar a julgamento o ditador da China. Não vão conseguir. Porque a situação é completamente diferente de Nuremberg, lá, dos nazistas, né? Completamente diferente. Porque deram força demais para a China. Eles criaram um monstro. E agora, para segurar, é muito difícil. E só quem pode enfrentar a ditadura comunista da China são os Estados Unidos. Nós não temos condições. O Brasil não tem condições de enfrentar um negócio desse. Acho que nem a Europa, porque estão dependentes. E os americanos não estão dependentes de ninguém. Esse evento que eu vou todos os anos, de aviação, comparece em torno de 600 mil pessoas. É o maior evento de aviação do mundo. 600 mil pessoas. É 10 vezes a população da cidade. Estrangeiros, internacionais lá, quer dizer, nós e o resto do mundo, que vão em torno de 80 países, dá em torno de 3.500. Então eles estão fazendo o evento lá, está bombando a 1.000 por hora, não estão nem sentindo a falta dos estrangeiros. Não estão dando bola, eles são autossuficientes. Nós aqui não, dependemos de praticamente todo mundo, né? A não ser na questão do agro, que nós dominamos, estamos exportando. O agro que não ficou em casa. Não é? Os produtores rurais ficaram trabalhando todo o tempo, senão iam morrer de gente de fome. Então esses não ficaram em casa. É um exemplo de que ficar em casa não adianta. E a boa notícia é o seguinte, né? Pelo que eu estou lendo aqui, nós estamos com a mais baixa ocupação de UTIs no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. O que não quer dizer que se deve rasgar a bandeira, não. Vamos manter os cuidados por enquanto. Esse negócio da máscara, por exemplo, tem uns que dizem que funciona, uns que não funcionam. Não custa nada usar máscara. Entendeu? É usar máscara, é uma chatice. Tem países que liberou geral. Tem países que liberou. A Inglaterra liberou. Nos Estados Unidos também. Não é obrigatório. Mas lá a vacinação está mais avançada. Mas eu digo o seguinte, vamos usar esse negócio aí, paciência, entendeu? Para não dar chance para o azar e que a abertura gradual continue. E aí, Valdir? Tem uma outra boa notícia, né? Hoje o Ministério do Trabalho, recriado, né? Do Trabalho e Previdência, né? Onyx Lorenzoni, né? Pré-candidato, né? Ao governo do Estado. Ao governo do Estado.
divulgou que foram criados no primeiro semestre. Instrumento interessante no Ministério do Trabalho para um futuro candidato, hein? Eu diria que interessantíssimo. Opa, é o melhor que tem, eu acho. Eu acho. Só o FAT. Exatamente. Então, assim, foram criados 1.500.000 novos empregos. O Fundo de Garantia, tem tudo lá no Ministério do Trabalho. O quê? Fundos de Garantia, o FGTS. É um poder, né? Não. Aliás, me surpreende um pouco, aliás, eu quero depois falar da questão do emprego, que eu acho absolutamente importante. 1.500.000 empregos, sucesso? Gerados no Brasil em 2021, primeiro semestre. Com toda a pandemia. Com toda a pandemia, tá? Inclusive, o secretário executivo, é o seguinte, foram criados 7 empregos por hora. No Brasil, né? Porque em Porto Alegre foi, ó. A política da Prefeitura de Porto Alegre foi pior. Matou o comércio. Matou o comércio e matou o emprego. O setor de eventos também. Agora sim, ó, nós elegemos... Sabe uma coisa? Desculpe. Pois não. Sabe uma coisa? Aí o pessoal critica o Marquesan, né? Que era o prefeito, evidentemente, que brigava com secretários, chutava o balde de madrugada, chamava os caras de madrugada. O que foi aí, doutor? Despertador tocou. Brincadeira. Big Ben. Mas não pode trabalhar com telefone, né? O Big Ben. Nunca deu certo em lugar nenhum. Depois os caras dizem que o cara é radical, é rançoso. Não é nada disso. Pois é. Então, o que acontece? Ele se elege tranquilamente deputado federal, pode ter certeza. Marquesan? Eu não sei. Não sabe? Não. Pode. Eu acho que foi caótica a gestão dele aqui. Eu acho que ele errou em todos os sentidos. Tá? Haja vista a votação que ele fez, né, como prefeito. Então, eu não sei. Quer dizer, aliás, o eleitor brasileiro elege cada coisa que eu vou te contar. Né? Mas, não sei, não tenho essa certeza, essa convicção que tu tens. Né? Agora, a felicidade aqui de todos nós no Rio Grande do Sul, por exemplo, e os porto-alegrenses, ou o nosso aeroporto, né? Que é o Aeroporto Internacional Salgado Filho, que até esse nome está meio à margem agora, Salgado Filho. Está lá o busto, tudo. Para nós continuará sendo sempre. Não, sim, mas a Fraport meio que mudou isso aí, não sei com autorização de quem. Mas eu digo, feliz estamos que a Fraport foi quem conquistou o nosso aeroporto, a privatização. Porque, por exemplo, o novo terminal de cargas internacional já está em operação. Já foi a inauguração oficial é dia 11 de agosto. Mas já está operando. E é uma pena que a esquerda tenha atrapalhado, porque foi a esquerda que atrapalhou a obra da pista. Porque aí já estaria funcionando claro. A pleno, com os cargueiros decolando lotados. Mas, sabe o que eu achei interessante? Assim, que o processamento de cargas passa triplica. Tá? Com a pista nova, sim. Não, e com esse terminal. Com esse terminal que é espetacular. Isso, Então, aquilo que se falava em relação ao Fraport, que esses investimentos iam transformar a logística do Estado do Rio Grande do Sul, começa de fato a acontecer pouco a pouco. Exatamente. Atrasado ainda, mas começa a acontecer. Aí vocês pensam o seguinte, né? A gente tem uma empresa alemã aqui, que é a Fraport, fazendo uma revolução. Imagina se nós tivéssemos 50 Fraport, 100 Fraport, milhares de Fraport, como tem na Alemanha. Não, e o aeroporto com capacidade, ele pode se transformar no que a aviação chama de hub, né? Que é um aeroporto de distribuição. Como a pista permite que o avião decole daqui lotado para vários destinos, pode fazer conexão quem está em Montevidéu, enfim, faz a conexão em Porto Alegre. E daqui vai direto para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países. Então, sim, é um ganho espetacular. E o fato do voo ser misto, né? Porque podendo operar aviões de grande porte, como hoje, o que é um dos mais usados é o 777, com a carga, diminui o valor da passagem para o passageiro. Sim, a gente pode, como o voo rentabiliza, eles vão ter possibilidade de diminuir o valor da passagem. Quer dizer, todo mundo ganha. Ganha o empresário, que vai reduzir custos, tanto na importação quanto na exportação. Esse é o verdadeiro ganha-ganha, né? Esse aí é um grande... Mas eu ouvi falar da Fraport que ela elegeu aeroportos justamente que tem essa capacidade de virar hubs, que isso é um dos critérios para ela fazer o investimento. Eles estão em Fortaleza também. Pois é. Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Fortaleza. São os dois aeroportos que a Fraport está administrando. Nosso amigo Oscar Algair, liderança da Algair Engenharia, sabe que a Algair Engenharia tem 37 anos. Mais de 1000 obras. Ele está fazendo uma obra ali na esquina da 24, no Parcão ali. Eu posso dar um depoimento em relação à Algair Engenharia? Sim. Contratei a Algair Engenharia para fazer uma obra, para nós era importante, né? Não é do porte que ele está acostumado, uma obra importante.
fizemos 2 obras já, com entrega dentro do prazo. Não, isso é uma marca da Algar Engenharia, entregar no prazo e qualidade de obra. Não, e outra coisa, né? A gestão da obra é um negócio super complexo, né? Então a gente não se incomodou com a obra, né? O que é um... Recebeu a chave. Recebeu a chave. Então, assim, realmente é diferenciadíssimo. Como foi o prédio Fly, que foi todo vendido e foi entregue no prazo também. Que é alta tecnologia. Aquele prédio da Algar Engenharia, que foi anunciado aqui bastante, foi todo ele vendido. É perto da PUC, né? E ele tem a tecnologia que tu liga o som pelo celular. A gente fez, o Oscar nos convidou e a gente fez, né, Silva, a gente fez uma visita, assim, já na pré-inauguração do prédio, espetacular. Espetacular mesmo. Mas é assim, ó, uma coisa é tu ir visitar uma obra de terceiros e outra coisa é tu trazer a empresa para dentro do teu negócio e tu fazer uma obra, a gestão da obra, um conjunto infindável de fornecedores, né, matéria-prima, a gente trabalhando, porque assim, ó, dificilmente, se tu vai fazer uma reforma, tu consegue sair de onde tu estás e ir para outro prédio e deixar o pessoal. Então, fazer funcionar essa mecânica, né, dentro do prazo, dentro do orçamento, que é muito importante também, né, e não gerando, digamos assim, para a tua operação efeitos indesejáveis, né, ou colaterais. Então, parabéns aí, o pessoal da Algar. Mas nós interrompemos, tu ia falar alguma coisa da Algar e nós nos atravessamos. Pois é. E Silvio? Oi. Nós nos atravessamos aqui, tu ia dizer alguma coisa sobre Algar e Engenharia, nós atravessamos aqui. A gente aproveitou para elogiar junto, né? Turbinamos o teu elogio ao Algar. Posso falar só terminar a questão do emprego, Silvas? Sim. Então, assim, 1 milhão de novos empregos, o secretário executivo aí do novo Ministério, né, Ministério do Trabalho e Previdência, diz que foram criados 7 empregos por hora no Brasil nesse primeiro semestre. Não por minuto, né? Não é por hora, por minuto. Tá? E que o maior investimento desse novo Ministério é justamente da continuidade desse processo, do aumento das vagas com carteira assinada, mas também, eles têm consciência, esses dados são apenas de vagas com carteira assinada, que também existe uma necessidade de se dar um apoio para a questão da informalidade. E aí vem ao encontro do que o Silvas disse, né? Pô, que bola na frente do gol para o cara que vai ser candidato a alguma coisa no Brasil, um ministério com essa força. Só o que me preocupa aqui no Rio Grande do Sul é que também o senador Luiz Carlos Reins também está se lançando, dividir os votos, praticamente o mesmo sim, de eleitores, né? Dividir o Onix com... Mas eu quero te dizer uma coisa, né? Como sempre, tudo aqui se decide no segundo turno, né? Pois mas eu fico preocupado. Vamos falar do Mar na Mesa? Mar na Mesa. Esse é bom. Maravilhoso. Mar na Mesa. Eu estou falando do João Careca. Quando eu falo do João Careca, eu falo do Chihuahua. Chihuahua, claro. Quando eu falo da Cíntia, no Chihuahua, é a Cíntia, filha do João Careca. Reservas, né? Reservas e teleentrega é tudo com a Cíntia, lá no Chihuahua, no telefone 3105-6767, 3105-6767, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Desce a Nilo, chegou na Homem Company, no Weiman ali, entra à direita, segunda quadra, à direita está chegando no Chihuahua, o Mar na Mesa. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Lá você encontra, olha só a fachada do Chihuahua, 0 quilômetro, lindo demais. Olha o bacalhau, a portuguesa, por exemplo, ali está no seu monitor, delicioso demais, isso tudo é no Chihuahua, tá? Pode ir trocando, faz favor. Muito bem, o ensopado vegetariano, olha aí, vamos adiante. Temos aí o camarão, a baiana, só maravilhas, né? Da culinária que estabelece aí frutos do mar, ensopado misto. Nós temos por lá, temos as casquinhas de siri. Casquinha de siri, olha aí, está o camarão à milanesa, nós temos o peixe à romana, nós temos a maionese de camarão, né? Nós temos as entradas gostosas, deliciosas para comer. Bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau, espetacular, né? O camarão adorê, como eu te disse, o peixe à romana, temos lá o congro Abel Muneri, tá? Tem esse bacalhau, olha esse bacalhau, que espetáculo, né? O congro à milanesa, aí ó. Brochete de camarão, isso aí é gostoso demais também. Isso com vinhozinho, rapaz. Camarão, a grega.
Eu já testei tanto a teleentrega como fui lá. Não, olha aqui, é sensacional. Muito bem atendido, maravilhoso. Maravilhoso como sempre foi, desde o tempo que lá na Getúlio. Tempo da Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, no Menino Deus. Tudo isso com João Careca, Chihuahua, Mar na Mesa, tá? Fala com a Cíntia, reservas e teleentrega, por favor, telefone 51 31 05 67 67, 31 05 67 67, e o site do Chihuahua é exatamente chihuahua.com.br. Então te liga que é maravilhoso. Vamos adiante falando do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, vamos falar do Minuto Simers. Minuto Simers dizendo o seguinte: o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especialmente e especificamente por médicos. A entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Essa é a sua responsabilidade. Você, telespectador, denuncie práticas irregulares. Ajude o Simers, tá, a controlar o mau atendimento ou a irregularidade na atividade médica. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Vamos adiante falando da Specir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, empresa centenária com sede em Porto Alegre, Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico. Telefone 3228-1999 e o site aspecir.com.br. Quem não tem um plano de previdência complementar está sempre no risco. Aí surge a importância da Specir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E o Badesul está aí, sempre fazendo o quê? Fazendo tudo que há em termos de sustentáculo à economia gaúcha. Badesul Desenvolvimento. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. É isso que ele faz. Se você está se propondo a crescer, se desenvolver, né, e estabelecer um crescimento na nossa economia, a economia gaúcha, é Badesul Desenvolvimento. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer, com uma bela mensagem que você assiste agora. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Tá. Vamos aí falar do Grupo Zafra, 86 anos, minha gente, que o Grupo Zafra está com essa proposta aí há bom tempo, dizendo, né, uma proposta, uma campanha institucional. A vida acontece quando a gente se encontra. Estamos chegando lá, olha os eventos aí. Se Deus quiser, a partir da semana que vem, teremos eventos com protocolos. Vai ter um rigor, sim, um acompanhamento que as pessoas terão que obedecer, senão não tem. Senão essa prosperidade não existe. De acontecer aí os eventos aí, né, com o público, então, participando. Maravilhas, né? Na parte artística, esportiva, enfim, tudo isso aí, né? Eventos importantes que acontecem, congressos, simpósios, enfim, atividades de todo porte. Então, está aí o Grupo Zafra dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. Estamos chegando lá, e no Natal, Ano Novo, eu tenho certeza que isso será quase que uma plenitude, obedecendo ainda protocolos, mas as famílias, os amigos, o ambiente corporativo, de trabalho, todos vão confraternizar, porque vale a pena, minha gente. Veja a mensagem do Grupo Zafra. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem. Nós temos aqui nosso querido amigo Francisco Santelena, né? Tem que chegar aqui o nosso Francisco Santelena, tem que dar um pulo aqui, a nossa produção vai convidá-lo para vir aqui. Eu acho que houve um equívoco, talvez, nós aqui, argentinos, está dizendo aqui o Francisco Santelena, né, que é a liderança do CCG Saúde, né, Hospital Humaniza, esse
plano de saúde que mais cresceu em 2020 e 2021, contemplando total expectativa dos seus conveniados, seus associados lá, né? Todos aqueles que têm os seus planos com o CCG Saúde, que botou agora um hospital de primeira, né, a maior novidade em Porto Alegre, um hospital desta dimensão que rivaliza com os de São Paulo, Estados Unidos, da Europa e aqui de Porto Alegre também, né? Dizendo aqui o Santeleira, então, que argentinos não fazem quarentena no México para entrar nos Estados Unidos. Abraço e um bom programa. Sempre que, inclusive porque não se entende por como é que a Argentina não faz quarentena e nós que estamos em situação muito melhor que a Argentina somos obrigados a fazer quarentena. Não, a Argentina não faz. Inclusive eu recebi informação de 2 ou 3 argentinos que foram lá para esse evento de aviação tirando sarro da minha cara aqui no Brasil, porque eu não... Que tu não pode entrar. Porque eu não posso, e os argentinos estão lá, aquela bagunça que tem argentinos já fugindo do comunismo lá, e eles não precisam fazer quarentena em parte nenhuma. Nós, claro, aqui se escolhe o México, temos vários amigos, que até o Gilberto Simões Pires foi um que até transmitiu lá a quarentena que fez em Praia del Carmen, e depois dali foi para Fort Lauderdale. Mas nós, é incompreensível por que o brasileiro que está lá com metade da população vacinada não pode entrar nos Estados Unidos e o argentino não precisa fazer nada. É um absurdo. Mas, enfim, sabe o que eu me lembrei? Eu recebi um filmezinho aí de um acidente que teria ocorrido aí na serra de um caminhão que escorregou no gelo. Nós não temos, nós aqui brasileiros, não estamos habituados a dirigir na neve. Isso. Então, eles têm que ter extremo cuidado. Eu já dirigi muito na neve. Quando começa a nevar, ou quando a neve é fina, é quando é mais perigoso. Porque quando se forma uma camada de gelo em cima do asfalto, que não para, o carro não para. E o melhor é encostar o carro num lugar, um posto de gasolina, algum lugar, e esperar ou nevar para valer, ou chover, ou alguma coisa. Porque enquanto tem aquela camada fina de gelo... É terrível, tu perde completamente a aderência. As pessoas estão relatando vários acidentes ontem. Então tem que ter esse cuidado. Assim, eu já fiz muita quilometragem tem as correntes, né? As correntes é para tu andar na neve fofinha. Fofa, isso. Aí tudo bem, aí tu bota a corrente. Mas quando começa a nevar, que é ali que mora o perigo. Que inclusive tu vê aqueles engarrafamentos nos Estados Unidos, que engavetam um monte de carro numa freeway, porque começou a chover, ficou fininho, começa a bater, bate o primeiro, bate 20, 30, 40. Então nós aqui que não temos essa prática, temos que ter muito cuidado. E nevou bastante, se não me engano, em Canela, né? Nevou bastante em Canela. Eu recebi um vídeo de Flores da Cunha. Pô, era neve europeia, assim, caindo a valer, né? Caindo a valer. Eu acho neve muito lindo, assim, da primeira vez, assim, no primeiro dia é maravilhoso, no segundo dia também, no terceiro dia tu quer sair correndo, né? Porque a menos que tu seja esquiador. Seja do ramo. Tu é do ramo. Isso ela inibe algumas atividades. É bonito de ver, depois deu, né? Lá no cartão postal. No cartão postal é mais bonito ainda. Mas o Silvas, o Candiota trouxe um negócio que eu acho que vai ser, não é minha área, era política, mas que acho que vai ser interessante aqui no Rio Grande do Sul, né? A rivalização em relação a qual dos candidatos ao governo vai receber o apoio do Bolsonaro. Eles vão brigar por isso. Pô, porque já tem alguns, né? Bom, falou no Reis. Carlos Reis, tem o Moreira, o seu Moreira. O Onix, o seu Moreira. O Onix. 3 já tem, né? Então ele vai no palanque dos 3. Vamos falar da CDL. Vai ser interessante de ver essa aí. Vai ser interessante de ver essa aí. Não, mas ele vai fazer uma opção até lá, pode ter certeza. É uma parada dura essa. Que o Onix ele vai dizer assim, olha, eu lá no Rio Grande... Eu não vou meter. Eu não vou, porque eu tenho os 3 amigos, fulano, Beltrano, Ciclano, todos têm o meu apoio. Agora eu não vou assumir um. Isso. Eu acho que é isso que ele vai dizer. Não tem outro caminho. E aparece no segundo turno, daí dependendo de quem for. Exatamente. Né? No segundo turno, dependendo de quem for, eles estão contigo e não abrem. Vamos falar da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Ela faz um trabalho também de extrema importância na preocupação com a pandemia. Ela dá essa mensagem aqui, passa essa mensagem para todos vocês. É muito importante. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte, use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool regularmente.
A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade, um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre. CDL Porto Alegre, que é presidida pelo empresário Írio Piva. Írio Piva, leia-se Grupo Elevato. Né? Lá no Cindy Lojas também tem o Arcione Piva, que é irmão do Írio Piva, que é vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, que tem na presidência o Paulo Cruz. Muito bem, então está aí a mensagem da CDL Porto Alegre alertando o pessoal, né? Tem que manter o respeito à Covid, a pandemia não terminou, está aí a mensagem da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Logistas. E a Elevato está aí bombando, né? Porque ela tem orgulho de ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Por isso que ela diz, Elevato, sua casa, nossa causa. São mais de 15 mil produtos importados e nacionais, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Então te liga em Elevato na hora da construção da reforma, seu arquiteto, seu engenheiro, seu decorador, né, seu projetista, Elevato, produtos de altíssima qualidade, ó. Negociação personalizada, produtos exclusivos, tá? Atendimento especializado e garantia própria em todos os produtos. Telefones da matriz é o 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br, está aí a mensagem do Elevato. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Ok, então tá. Fala aí, Valdir. Voltando à questão do Ministério aí do Trabalho, né? Eu que sou um liberal, eu até entendo as razões, né, pelas quais o presidente Bolsonaro vai fazer uma acomodação e colocar o Ciro Nogueira, né, do famoso centrão da Casa Civil, mas eu quero dizer que isso reverte um pouco assim daquela expectativa que a gente tinha, ou que eu pelo menos tinha, e que o próprio ministro Paulo Guedes tantas vezes repetiu, né, que é de começar um processo efetivamente de enxugamento e manutenção do enxugamento. Tá? Então se recria um novo ministério que já existia, um número lá de pessoas bastante significativo, né? Um orçamento, como o próprio Silva diz, tá? O FAT, lá tá questões previdenciárias, quer dizer, dá até para entender do ponto de vista do jogo político, né? Mas é um pouco frustrante assim para quem apostava nesse processo de redução da máquina, né? Agora eu quero dizer o seguinte, o Ciro Nogueira é uma raposa, né? Tá há vários anos aí, fez parte de todos os governos, tá? Se o Ciro Nogueira vai ficar à frente da Casa Civil e se ele apoiar efetivamente, que acredito que ele vai fazer, o processo de aprovação das reformas, aí eu quero dizer que aí eu dou o braço a torcer, tá? Porque sem as reformas nós vamos ter dificuldade de colocar o país na rota. Então, se o Ciro Nogueira é a pessoa escolhida justamente porque o governo tem muitas coisas ainda a fazer do ponto de vista das reformas, se ele for alguém que vai levar à frente esse processo e ele tem a capacidade de fazer, porque lidera um grupo que é o grupo mandatário do Congresso Nacional. Tá? Então eu quero dizer o seguinte, aí eu dou o braço a torcer e vou, digamos assim, apoiar a ação que nesse momento para mim é bastante questionável da recriação de um ministério que já existia. Concordo contigo plenamente, mas isso me faz lembrar uma afirmação que estava lá na denúncia do Mensalão. Estava escrito lá o seguinte: há uma organização criminosa altamente profissionalizada implantada dentro do governo. Isso lá no Mensalão. Governo do ex-presidiário. Futuro na época e ex-presidiário agora. Né? E essa organização criminosa não se desmonta em 2 anos de governo. Não tem como. Então, o presidente entrou cheio de planos, e
pensando em fazer milhões de reformas e foi encontrando esse elefante pela frente, porque tem muita gente que ainda está lá no tempo do mensalão, tem gente enrolada que não termina mais. Eu escutei, se não me engano, o senador Lazier Martins dando uma entrevista, tem mais de 20 senadores respondendo processo no STF, lá com os processos engavetados. Deputados federais são mais de 130. Mas não acontecesse nada, né? Então, não consegue. Porque os ministros botam tudo na gaveta, deixam assim, são protegidos. Ele não consegue governar, não adianta. Então, ele foi lá fazer um acordo. Agora, antes, era muito pior, porque esses apoios eram comprados a dinheiro. Ainda não se viu isso acontecer. Né? Então, assim, qual é o preço que vamos pagar para botar uma raposa cuidando da galinha? Não sei. Se saírem as reformas, se conseguirem diminuir o tamanho do Estado brasileiro, o custo da máquina pública, que é a maior do planeta, o legislativo mais caro do mundo, o judiciário mais caro do mundo, se não derem uma solução para isso aí, agora, então, se esse é o preço, se botar esse camarada lá é o preço, ele precisava de 200 votos. Esse sujeito parece que reúne 200 votos. É outro que está enrolado em processo lá, aos montes. Mas qual era a escolha que ele tinha? Me parece que ele não tinha outra escolha. Vai botar quem? Alguém do PT? Olha a quantidade de gente embrulhada que tinha nesses outros governos. Era um escândalo por dia. Sem dúvida. Mas eu acho assim, a escolha dele tem a ver com o fato justamente dele ter maioria ao Ciro Nogueira, né? Exato. O governo não tem a maioria que o Ciro Nogueira sozinho tem. Pois é. Me parece que a estratégia é essa. Agora, é péssimo esse cara, né? Mas, Então é o seguinte, agora... Esse é ficha suja. Diante das escolhas que ele tinha, diante do risco da extrema esquerda tomar conta do país de novo e voltar a organização criminosa inteira, porque aí volta todo mundo, volta Zé Dirceu, volta todos esses camaradas, Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima foi vice-presidente da Caixa Federal. Sim, isso mesmo. Que mão grande. O camarada batedor de carteira. O camarada foi pego com 51 milhões de dinheiro num apartamento. Em casa. E o sujeito era vice-presidente da Caixa Federal. Meu amor de Deus, dava um prejuízo. Não, tu viu o apartamento que ele comprou em Salvador? Sim, inclusive ali ele foi até denunciado. Andar. Então, quer dizer, os prédios mais caros de Salvador. Quer dizer, um tremendo vigarista, vice-presidente da Caixa Federal. Esse é o Brasil. Um prejuízo bilionário. Agora a Caixa Federal dá lucro. As estatais todas estão dando lucro. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá difícil abastecer o carro. Tá. Pô, o negócio tá demais, rapaz. Pô, tá quase R$7 o litro da gasolina. Tá danado. 6,60 estão cobrando aí a barrer. 6,60. Mas o petróleo aumentou no mundo, não sei, né? Cara, não sei. Baixa as taxas, tributação. A maior parte disso que nós pagamos é imposto. Imposto estadual. Isso, e aumenta a arrecadação. Com o aumento do... Porque o percentual se mantém. Sim, claro. Então, quando aumenta o litro da gasolina, aumenta a tributação. O governo, entre aspas, fica meio quietinho assim, porque me serve. Mas é que a tributação é nos estados. É a maior tributação. Isso é o ICMS. Forte, em todos os estados, não é aqui. E nós aqui no Rio Grande do Sul ainda temos o ICMS aumentado até o final desse ano. Ao final desse ano volta para os 25%, né? Está em 30%. Não chega a mudar tanto lá na bomba, lá, viu? Não muda muito. Mas sabe quanto sai a gasolina da refinaria? R$1,80 ou R$1,90. Imagina. Agora tu pega. Botou em cima do tanque lá, do caminhão, a coisa vai. Então. Aí começa. E a gente reclama da inflação, né? Mas o combustível ele é um componente fortíssimo no aumento do preço. Agora, isso aí dá mais de $1 o litro. Não, mais isso vai dar o litro $5. Mais de $1. Tá dando mais de mais de $1. Euro. Então, $5 o galão. A gasolina está €1. Olha, só mais. Paguei $5 o galão numa época lá que teve uma crise do petróleo, lá não sei quanto foi, que custou em torno de $5 o galão. Hoje está $2 e pouco o galão. Ou seja, a metade do preço está aqui. O Brasil é autossuficiente de petróleo, né? Embora, obviamente, que o petróleo, sendo uma commodity, ele tem uma cotação internacional. Né? Mas a questão no Brasil não está relacionada com isso, a questão está relacionada com a tributação. Assim como o automóvel, um dos automóveis mais caros no mundo é o automóvel brasileiro. Porque tu compra um e paga dois. Paga dois. Compra um e paga dois. E a tecnologia, ó. Não, e o fato de não ter concorrência. Abre a concorrência, privatiza a Petrobras, ou abre para todas.
e para todas as empresas explorarem petróleo e tudo mais. Aí também vai haver concorrência. Sem dúvida. Vamos falar de Grupo de Paolo, galetos, primeiro mundo, né? São deliciosos, saborosos. O atendimento nas lojas de Paolo também são espetaculares, sabe? É uma coisa encantadora. E olha, as galeterias estão sempre bombando, né? Mas que coisa incrível. Por quê? Pela qualidade do produto, evidentemente, né? Esse é Di Paolo, comandado pelo empresário Paulo Jeremia. Olha aqui, o Di Paolo está de cara nova. Isso aí que você está vendo é cara nova. É mudança na identidade visual, porque essa é a logomarca nova, né? Ó, tem grill, tem alimentos, tem galeta, e por aí vai, tá? Olha lá. Di Paolo Grill, Di Paolo Galeto, Di Paolo Alimentos. É um negócio maravilhoso. Sempre inovando o Grupo Di Paolo. Então, identidade visual reforça a ligação com a culinária da Serra Gaúcha. Comida autêntica com essência artesanal que mexe com os sentidos, resgata lembranças e cria novas memórias. Pratos com toque caseiro da nona, feitos para saborear com a alma. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Então, o Recanto Maestro também foi criado lá, aquela região toda ali, o Recanto Maestro, esse complexo, pelo um visionário também, né? Meneghetti. Já se foi, mas deixou um legado em Santa Maria, 30 quilômetros antes de Santa Maria, que hoje quem comanda, né, coordena tudo aquilo lá, né, administra aquilo lá com competência absoluta, Roberto Argenta. É uma figura extraordinária também, Roberto Argenta, é empresário, presidente do grupo Beira Rio, Calçados Beira Rio. Então, por isso que aquilo lá cresce vertiginosamente. As edificações lá são fantásticas, lindas, tudo asfaltado, um capricho singular, vale a pena. Quem não conhece o Recanto Maestro, águas termais puxadas, buscadas a 1.200 metros de profundidade, tá? Gastronomia, tem vinícola lá, tem as faculdades, só não tem faculdade de medicina. As outras todas têm estabelecidas por esta fundação. Então, que teve a origem com um ex-padre que atuava no Vaticano, italiano, que é o Meneghetti, que deixou esse legado para todos nós aqui no Rio Grande do Sul, lá no Recanto Maestro. Ele era uma figura extraordinária, como eu digo, um visionário. E hoje Roberto Argenta é que conduz isso tudo que o Meneghetti nos deixou. E tem Di Paolo lá, é isso? Tem Di Paolo, sim, no Recanto Maestro tem Di Paolo, bombando, sempre bombando. Mas uma infraestrutura encantadora, né? Todo mundo elogia, eu conheço. Não, a infraestrutura é encantadora lá, né? Tudo lá é muito bom. Vamos ver aí, Di Paolo, Paulo Jeremia estrelando esta película. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Muito bem, tá aí então esse filme maravilhoso aí, estrelado pelo Paulo Jeremia, que é a liderança do Grupo Di Paolo. Vamos ver agora a capa do jornal disparado, o melhor do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil, o Jornal do Comércio, que tem a notícia por todos os ângulos, todos os lados, notícia verdadeira, notícia de verdade. É o Jornal do Comércio, que tem na sua essência economia e negócios,
Está aí a manchete. Relator projeta isenções na taxação de dividendo, tá? Com obras de ampliação, o aeroporto de Passo Fundo será o segundo maior do Rio Grande do Sul, com investimentos de 49 milhões. Que legal. Cláudio Candiota. Tá? Isso é um grande... Já falamos aqui do novo terminal de carga do Salgado Filho, já está em operação. Caxias também vai ter um novo aeroporto. Isso é muito bom. Então está aí o Jornal do Comércio, atendimento ao assinante é exatamente o 32 13 1300, madrugando, chegando no seu domicílio, na sua empresa, na sua indústria, no corporativo, no escritório, consultório, está sempre chegando o Jornal do Comércio com a notícia por todos os ângulos, com a transparência. Não pregue ideologias nos seus leitores, nos seus assinantes, tá? Esse é o Jornal do Comércio, um jornal reto, limpo, transparente. Quase 90 anos de história, o Jornal do Comércio, sediado em Porto Alegre, tá? Vamos adiante, então. Tá? Temos aqui 30 segundos para cada um aqui. Deixa eu só colocar uma coisa. 20, 30, até está fechando o negócio. A gente falava da Petrobras e a gente fala mal do Alexandre Moraes, né? Sim. Mas ele derrubou uma ação lá, a bilionária. 46 bilhões. Funcionários e aposentados da Petrobras moveram contra a empresa. Seria um caos que todos nós teríamos que pagar. Não existe, né? Isso não existe. Vamos combinar, né? TST mamaram nessa TST deu sol verde. Por isso que quanto menos estatais, melhor para todo mundo. Tem que largar isso aí. Isso não é para o governo, rapaz. Não é para o governo. Tem que cuidar de saúde, educação e segurança. Muito bem, minha gente. O programa está se despedindo, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Amanhã, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do programa Atividade, que sempre tem esse horário, 18h55 às 20h30 horas, de segundas a sextas, sempre ao vivo. Uma boa noite e até amanhã, 18 horas e 55 minutos, com o programa Atividade aqui na RDC TV. Até lá!